vou estar com a página do CDC aqui na mão, mas se você precisar de algum dado, se eu não tiver, estou à disposição. Olá. Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Como vocês sabem, antes de começar uma entrevista, a gente sempre conversa um pouco com o nosso convidado, e era isso que a gente estava fazendo aqui no início dessa transmissão. A gente vai tratar sobre um assunto que está deixando muita gente preocupada, né? E natural, porque se trata de saúde, e uma preocupação que tem também trazido informações, às vezes, truncadas, e a gente precisa estar se informando para poder tomar as devidas precauções diante de todo esse quadro. A gente está falando do coronavírus, né, surgido na cidade chinesa de Wuhan, e é um vírus que, segundo informações, tem grande capacidade de contaminação e se tornou uma notícia no mundo todo, como eu disse, trazendo preocupação para a população de lá da China, né? Os governos chineses e da região estão tentando se mobilizar para isolar o vírus, e alguns outros países também estão preocupados. São 2.700 casos da doença somente na China, com 81 mortos, e isso tem trazido certo pânico aqui no Brasil, porque a gente já viveu situações um pouco parecidas com outros vírus, né? Então, a gente decidiu convidar aqui o médico infectologista Gerson Salvador, que é diretor do Sindicato dos Médicos aqui de São Paulo, para dar uma luz diante de toda essa situação. Doutor Gerson, muito obrigada por nos atender, tudo bem? Tudo bem, de nada, Daiane, muito obrigado ao 247, cumprimento todos os internautas que acompanham o canal. É isso aí, tem bastante gente já por aqui, tenho certeza que vai aparecer muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Deixa eu ver aqui, ó, já tem comentário da Adriana Coppi, dando boa tarde a todos, ao Gerson, lá de São José dos Campos, tem a Clarice, tem o César Fábio Miller, muita gente aqui acompanhando, e o comentário do César é desconfiado. Eu pergunto, inicialmente, o que é esse coronavírus? Ele é um novo vírus, de fato? Nós conhecemos os coronavírus desde a década de 1960. Né? Trata-se de um vírus que causa infecção respiratória em seres humanos. Não é um vírus que tem só em humanos, ele pode afetar diferentes tipos de coronavírus e infectam diferentes espécies. Então, pode afetar morcegos, camelos, porcos, vacas, enfim, muitos animais. E esse é um vírus, são 7 vírus, coronavírus, que podem causar doenças em humanos. A grande maioria deles causam um dos muitos resfriados que a gente tem na infância, não causa doenças de maior gravidade. E esse vírus, que ele é chamado de um novo coronavírus 2019, né, porque os primeiros casos foram ainda no final do ano passado, ele é um vírus mutante, e o que ele tem de diferença é que ele pode ser transmitido de animais para as pessoas, e ele transmite de uma pessoa para outra também. Tem capacidade de transmitir de uma pessoa para outra. Então, esse é o 7º coronavírus conhecido capaz de causar infecções em seres humanos. Então, na verdade, novo é só essa mutação. Ele já existia. Isso. Todos os seres vivos, né, inclusive nós, seres humanos, as nossas células, todos os seres vivos e os vírus também, sofrem mutações no seu material genético. Agora, de todos os micro-organismos, o vírus ele é o menor. Ele sequer tem uma célula própria, né? E pequenas mudanças no seu material genético podem fazer grandes transformações na capacidade do vírus de causar infecções. Então, haver mutações ao tempo inteiro, o que acontece é que, de tempos em tempos, aparecem vírus novos que tenham uma capacidade de se disseminar de uma maneira diferente. Então, a gente já teve 2 episódios anteriores de epidemias por coronavírus que atingiram diversos países, né? E essa é a 3ª epidemia que a gente tem conhecimento pelo coronavírus. Correto. A preocupação que se traz diante de todas as informações do noticiário, tanto aqui no Brasil quanto fora, é da velocidade dessa contaminação. Como se dá essa contaminação? É pelo ar somente? Há outros modos? E essa questão dos animais, né? Eu vi reportagens falando sobre uma sopa de morcego. Isso tem alguma associação direta com essa contaminação? Ou seja, só por meio do animal, de comer? Eu estou falando todas essas coisas porque são coisas que ficam no ar diante das reportagens, né? Nas reportagens e no WhatsApp, né, nos grupos, aí só se fala de coronavírus, né?
Nós não tivemos casos ainda no Brasil, mas é um tema que está na ordem do dia em todas as conversas, né? Então, é um vírus que se dissemina rápido, mas as informações e algumas informações encontradas também têm a capacidade de se replicar. O coronavírus é de transmissão respiratória, tá? Então, uma secreção respiratória de uma pessoa, de um animal, pode contaminar diretamente ou indiretamente, né, a partir de uma superfície contaminada. Tá? Então, o contato de homens, dos seres humanos com os animais muito próximo, muito provavelmente foi que causou as primeiras infecções em humanos. Né? Não é muito provável que tenha sido a partir de sopas e coisas assim, porque a via de transmissão, pelo que a gente conhece até agora, é respiratória, e não a partir da ingestão de alimentos. Aí tem diversas versões que têm corrido, mas o mais provável é que esse vírus, o novo vírus 2019, seja um vírus mutante que circulou numa determinada população de animais, e por esse contato estreito entre seres humanos e animais vivos, houve uma infecção de um primeiro humano, e como é um vírus que se transmite por via respiratória, assim como o vírus da gripe, assim como o vírus do sarampo, consegue se multiplicar, porque uma única pessoa infectada pode transmitir essa infecção para inúmeras pessoas. Entendi. A gente vai compreendendo um pouco mais, né, os detalhes. Agora, a gente teve um período, desde o ano passado, um pouco mais até, da febre amarela aqui em São Paulo. Muita gente foi procurar vacina, faltava, etc. O governo teve que fazer um grande mutirão para atender as demandas. Nós tivemos a H1N1, e muitas dessas situações, desses vírus todos, partiu da China. Por que isso é tão localizado ali, né? E a minha pergunta é quase, a culpa é de quem? Mas não é nesse sentido. Né? Tá. Assim, você citou a febre amarela, por exemplo, né? E a febre amarela, isso é uma coisa que tem a ver com transmissão de mosquitos, né? Através de vetores, dos nossos próprios animais, né, transmitindo para seres humanos. Então, é uma questão nossa, né? O coronavírus ele teve duas epidemias anteriores. Uma delas, a SARS, um vírus mutante que foi chamado de SARS, surgiu na China também, em 2002. A segunda que teve surgiu na Arábia Saudita, que era o MERS, né, que era o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, assim, a China tem lá uma população muito grande, né? Uma população que a gente conta na ordem de bilhões, né? A população da China ela é uma população que é maior do que a de muitos continentes, né? Então, enfim, acho que muita gente no lugar, se tiver uma probabilidade aleatória de uma nova epidemia surgir em algum lugar, a China deve ser uma boa candidata por conta da densidade populacional, o número de pessoas que vivem lá, né? Mas no caso dessa infecção pelo coronavírus, particularmente, minha impressão é que ela podia acontecer em qualquer lugar em que existe contato de homens com os animais, né? Minha impressão é que é algo aleatório, porque parece que nós temos um absoluto controle da natureza, e quando alguma coisa acontece um determinado desequilíbrio é porque alguém deixou de fazer algo, tá? Então, minha impressão é que, é claro que a ação humana tem interferência por conta, enfim, a nossa dinâmica econômica, aquecimento global, mudança da dinâmica. Lá, particularmente na China, existem esses mercados de animais vivos, então pode facilitar, né? Mas a minha impressão é que em qualquer lugar que há contato de ser humano com animal, podia ter surgido uma nova epidemia por coronavírus. Verdade. Tem uma pergunta aqui, vou associar esse comentário que você fez, doutor Gerson, do Eduardo Rado. Ele diz: quão difícil seria produzir essa nova linhagem em laboratório? Aquela teoria da conspiração aqui também, né? Então, é pouco provável, né? A gente sabe modificar, o ser humano consegue modificar alguns organismos, né? Colocando, principalmente bactérias, a gente consegue colocar algum material genético para produzir uma determinada proteína, né? Mas nesse patamar, pelo menos eu vou reconhecer a minha ignorância. Você fala que eu desconheço a capacidade de fazer intervenções em vírus para ser
uma cepa de maior infectividade ou qualquer coisa assim, né? E, enfim, só para fazer um brinco, eu vou entrar um pouquinho na teoria da conspiração e pedindo muita licença, mas um vírus de transmissão respiratória ele pode ser transmitido para qualquer pessoa, a qualquer lugar, entendeu? Então, aqui interessaria, né? Os casos estão concentrados na China, mas já tem casos nos Estados Unidos da América. O vírus viaja, né, nas pessoas, enfim, e a consequência disso é absolutamente não dá para você saber no que vai dar quando começa. Então, é minha impressão que é absolutamente pouco plausível e não tem muito sentido. Boa, doutor. Tem aqui um comentário da Ione Lucas. Ela diz: notícia agora de um caso suspeito de um homem chegado da China com sintomas no Rio Grande do Sul. Tem algumas preocupações em relação a outros que estão localizados em Minas. E aí eu quero trazer esse assunto agora para o nosso campo aqui. Essa preocupação, esses boatos, as fake news vão se espalhando e criando uma situação um pouco de pânico diante dessa situação. Exatamente. Até porque a informação, como você bem destacou, ela já tem uma velocidade muito maior no mundo que a tecnologia. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui via internet. Então, a velocidade da informação vai criando esse ambiente também de clima de tensão. Qual é a probabilidade de isso chegar no Brasil? E aí a pergunta é, nós estamos preparados para isso? Quais seriam os primeiros passos preventivos, tanto do ponto de vista governamental, quanto para as pessoas no seu cuidado no dia a dia? Tá. Primeira pergunta, isso pode chegar no Brasil? A resposta é sim, né? Então, já tem vários países do mundo que já diagnosticaram e confirmaram casos, né? Então, a resposta é sim. A segunda questão que você coloca é se nós estamos preparados. Aí eu vou falar assim que depende do critério que a gente usar, né? A gente está passando por um momento complicado do país em relação às políticas públicas em geral, em saúde em particular, né, com o governo Bolsonaro. Já desde do governo Temer, né, com congelamento do orçamento, né, então é um momento complicado. Só que o SUS é um patrimônio do povo brasileiro e, particularmente, existe muita competência na nossa vigilância, né? Então, a vigilância no Brasil funciona bem. A gente teve, se eu não me engano, em 2016, né, no advento do Ebola, enfim, nós não tivemos casos no Brasil, mas a nossa inteligência em vigilância estava preparada e organizada, enfim, e certamente essa área técnica, né, se a gente tem uma desconfiança política e que eu compartilho, mas a área técnica que lida com vigilância no Brasil, tanto em nível federal quanto nos estados e nos municípios, são pessoas muito capazes. Aqui no estado de São Paulo, a equipe da Secretaria Estadual da Saúde, por exemplo, que trabalha na área de vigilância, do Vigilância Epidemiológica, são pessoas muito competentes, são pessoas dedicadas à carreira ao serviço público. Eu estou aqui em São Paulo, eu conheço melhor a realidade do município de São Paulo também. Então, do ponto de vista de vigilância, eu acho que nós estamos, até porque de tempos em tempos nós temos as nossas questões aqui, né? A gente tem a dengue que está o tempo inteiro, a febre amarela, as próprias epidemias de gripe que de tempos em tempos nós as temos. Então, a área de vigilância acho que está bem preparada. Em relação à área assistencial, o que uma pessoa que tem um quadro grave de coronavírus tem é um tipo de pneumonia, né? Uma infecção respiratória de maior gravidade. O que precisa é suporte de oxigênio, e as pessoas que tiverem doenças de maior gravidade, eventualmente podem precisar de leitos de UTI. Em relação à oferta de leitos hospitalares, o Brasil deixa a desejar. Se na área de vigilância a gente tem bastante competência, em relação à área de oferta de serviços assistenciais, a gente deixa muito a desejar. Isso preocupa, assim, né? Porque no nosso patamar cotidiano, né, no dia a dia, já é bastante precário, as pessoas enfrentam filas para conseguir internação, tem pessoas que ficam vários dias em pronto atendimento esperando leitos de terapia intensiva. Então, do ponto de vista assistencial, preocupa, mas que fique claro que não é uma preocupação porque é o coronavírus, entendido? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu falo isso não menosprezando a infecção ou o novo vírus, mas, para você ter uma ideia, morrem todos os anos de 250 até mais de 700 mil, dependendo da estimativa, pessoas por gripe no mundo.
Isso quer dizer que num único dia de inverno morre mais gente por gripe do que já morreu na história por coronavírus. Então, a gente tem que ter essa estrutura, sim, e essa estrutura não é apenas porque surgem essas eventuais epidemias, tá? Então, do ponto de vista assistencial, o Brasil não está preparado, infelizmente, não é só para essa epidemia, mas para atender no cotidiano a nossa população, que a gente já não tem conseguido oferecer um atendimento do jeito que é previsto na Constituição. Importante o alerta que o doutor faz, né? Justamente porque essa situação vai criando um ambiente, um clima de que parece que o caos está só ali, né? A situação de dificuldade e tal, de tratamento, vai chegar ainda, enfim, mas ela já está se instalada por outros caminhos. Eu queria destacar sobre essa questão do coronavírus, nesses casos que são apontados como suspeitas e tal, justamente por conta do local de onde essas pessoas vieram, quais são as medidas adequadas? É o isolamento mesmo? Porque a gente percebe que na China há um isolamento. Reportagens tratam sobre uma cidade inteira isolada. Esse é a alternativa? Tem alguma vacina, algum outro caminho que possa se conter? Então, vou falar primeiro de vacina, né? Não existe vacina contra o coronavírus, né? Não existe. Houve uma tentativa de desenvolver uma vacina no ano de 2003, quando teve a epidemia da SARS, mas a pesquisa acabou porque acabaram os pacientes, né? Não porque morreram todos, mas porque, enfim, chegou uma hora que a própria dinâmica da infecção fez com que, enfim, parou. As epidemias, elas funcionam em curvas, elas sobem e depois de um determinado tempo elas tendem a diminuir, né? Esse tipo de doenças agudas, né? Então, parou na primeira fase, parou na fase 1, não foi concluída, e essa vacina não seria desenvolvida para esse vírus, mas para o vírus da SARS, que é um vírus distinto. Tá? Então, em relação a este coronavírus, não existe vacina e tampouco existe tratamento específico, não tem algum antiviral conhecido. Então, as medidas que devem ser tomadas do ponto de vista individual, e são medidas que eu repito, elas devem ser colocadas na nossa rotina, porque a gente convive com várias doenças respiratórias, né? Com a gripe, lembrando bem, não é só o H1N1, mas uma gripe pode ser letal, né? Tem pessoas com doenças cardíacas, pulmonares, pessoas muito idosas, crianças recém-nascidas, pessoas imunodeprimidas, elas podem ter quadros muito graves pelo vírus influenza da gripe, né? E morrem muitas pessoas todos os anos. Então, higiene da mão, lavar bastante a mão, quem anda em ambientes mais fechados, transporte público, metrô, trem, ônibus, lembrar de andar com álcool gel para fazer a higiene das mãos, evitar o hábito de cutucar olho, cutucar nariz, ficar colocando a mão na boca, porque as infecções respiratórias, na maior parte das vezes, nós mesmos a trazemos para nós, né? Já você pega no corrimão do metrô, coça o olho e se inoculou com vírus respiratório. Então, isso tudo é muito parecido. E do ponto de vista de saúde pública, infelizmente, não há muitas alternativas a não ser que é uma coisa que a gente faz desde o século XV, né, que é a chamada quarentena. Saber o tempo que aquele vírus pode se transmitir, né? Em relação a esse vírus específico, ainda não está completamente elucidado, mas das epidemias anteriores, sabe-se que é de 2 a 14 dias, o período de transmissão. Então, a medida que existe é a quarentena. Infelizmente, porque, enfim, tem vários, né, isso gera alguns transtornos sociais, econômicos, enfim, toda a estigmatização que isso também advém, mas precisamos aprender a lidar melhor e ter melhores tecnologias para lidar com esse tipo de situação. Mas elas estão no porvir. Exatamente. Você falou de caso da estigmatização, teve casos já nos Estados Unidos de preconceito contra chineses, né, em relação a essa questão. É um assunto, diante do mundo que a gente tem hoje, com tanto discurso de ódio, né? Tanta xenofobia, né? Aqui no nosso país, o primeiro escalão do governo exatamente. que reproduz esse discurso, enfim, eu acho que quando a gente está passando por uma situação como essa, a gente tem que procurar equilíbrio, que tem a ver conosco, mas tem a ver com a comunidade internacional, e a gente tem que procurar saídas fraternas, né? Que,
enfim, melhore a vida de todo mundo, né? Eu acho que a gente temos que estar com o nosso coração, né, junto com essas pessoas na China, nos países em torno que estão tendo mais casos, né? Acho que é uma preocupação de toda a comunidade internacional e temos que evitar a estigmatização e a xenofobia que, enfim. É só o que é de ruim. Diante dos detalhes que o senhor passou, o senhor falou que é uma gripe, né? Se trata de uma gripe. Não, calma. Então, não? A gripe é a infecção causada pelo vírus influenza. Bom, agora, o coronavírus, ele se manifesta como uma infecção respiratória que é semelhante que tem aspectos semelhantes à infecção pelo vírus influenza. Tá? Então, o que se tem relatado até agora, a gente vai entender melhor com o passar do tempo, mas são quadros com tosse, com febre, que pode ser até uma febre baixa, eventualmente até ausente. A grande maior parte das pessoas não tem maior gravidade, só que algumas pessoas, né, principalmente pessoas mais idosas ou com problema de imunidade, aí sim parece que o perfil é semelhante ao perfil da gripe, tem uma chance maior de fazer infecções pulmonares, com pneumonias graves, né, com alterações renais, enfim, alterações que comprometem e que podem causar a morte. Tá? Mas lembrando que até agora, o último número que eu vi agora há pouco no CDC foram 106 mortes confirmadas pelo coronavírus. É relevante, com certeza, né? Mas, como eu falei algumas vezes, eu vou comparar com a gripe, que mata no mínimo 240 mil pessoas por ano. Então, o preparo que a gente tem que ter para o coronavírus é o mesmo preparo que a gente tem que ter para lidar com o vírus influenza, no mínimo, né, e as outras doenças de transmissão respiratórias que estão aí no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não se preocupa, né, não dá a devida relevância. Isso que eu ia perguntar. A gente trata a gripe como uma coisa cotidiana. Se eu chegar no meu trabalho e disser, não vou, porque eu estou gripada, eles vão falar que eu estou de frescura, gripe não é nada, todo mundo tem uma gripe, e de repente quando conversa ou quando a gente trata sobre essas doenças, a gripe parece um bicho um pouco maior do que um resfriado ou uma condição respiratória de quem tem dificuldades e tal. Por que ao longo da nossa história, da civilização, a gripe sempre foi um fantasma que foi percorrendo ali todos os dias? Então, basicamente, assim, quando o ser humano surgiu no mundo, né, os outros animais, bactérias, os vírus, eles surgiram muitos milhões de anos, bilhões de anos atrás da gente. Então, o vírus da gripe é um vírus que se adaptou bem à espécie humana e tem nos acompanhado, né? Então, assim, no nosso corpo, nós temos cerca de metade o vírus não tem célula, tá? Então não estou falando de vírus, estou falando de micro-organismos em geral. Cerca de 50%, 49% das células que nós carregamos, que tem no seu corpo, que tem no meu, de todo mundo que está vendo, não são células humanas, são micro-organismos que vivem na gente. Então, cada ser vivo carrega um microambiente e um universo em si. Entendido? Então, assim, a gente não consegue acabar com os vírus, acabar com as bactérias e tal. E o que acontece é que, do mesmo jeito que nós vamos desenvolvendo maneiras de viver melhor e nós vamos tendo determinadas mudanças também no nosso material genético, que no passar de muitas gerações vão sendo selecionadas, no caso do vírus, essas muitas gerações acontecem em um tempo muito menor, né? Então, sempre aparecem vírus novos, com capacidades diferentes de causar infecções diferentes e que, eventualmente, vão pegar populações que são mais vulneráveis e que vão adoecer por eles, né? Agora, a gente não conseguiria bloquear isso porque a gente não consegue bloquear a evolução das espécies, né? A gente vive que muitas vezes a gente pensa num mundo feito a partir dos humanos e nós estamos aqui num ambiente com todos os outros animais e todos os outros micro-organismos, né? Então, é isso. É uma questão que se responde muito mais do ponto de vista ecológico do que olhando apenas para nós mesmos. Verdade. Respondi, eu não sei se eu fiz uma resposta muito... Claramente, inclusive. Aliás, muitos comentários aqui dos nossos internautas destacam isso, que as explicações estão bem
detalhadas e de forma profunda e trazendo para a gente os esclarecimentos necessários. Tem um comentário aqui que eu vou juntar com a minha pergunta. O Arnaldo Lima diz, excepcionalmente este ano, o carnaval será em casa. E aí a gente traz para o aspecto cultural do Brasil, que atrai muitos turistas num período como esse, que é o do carnaval, que é o final do mês que vem, né? Daqui a um mês, praticamente, e é um período que atrai muitos turistas. E aí, os cuidados devem ser maiores. Como é que o senhor acredita que, além desses cuidados de lavar a mão, não ficar levando a mão muito nos lábios, no nariz, nos olhos e tal, porque causa infecção, mas deve haver alguma outra orientação por parte governamental também nessa orientação dos turistas? E uma outra questão que a gente sempre vê é aquela máscara. Acho que pode ser uma fantasia também de carnaval. Exatamente. Assim, veja que não adianta nada, né? Eles andam de máscara lá e as infecções continuam acontecendo, né? O patamar das doenças respiratórias não é menor nos países asiáticos que as pessoas incorporaram a máscara. Eu acho que, enfim, não... O que assim, a higiene das mãos funciona bem, tá? Funciona. Isso vale para todo mundo. Eu trabalho com controle de infecção hospitalar também. A medida mais eficaz é a higiene das mãos, contra qualquer outra tecnologia, né? Então, tem que fazer bastante higiene das mãos, essas medidas comportamentais que nós já nos falamos. E, assim, daqui até o carnaval, a gente não sabe como vai acontecer, porque cada dia tem bastante novidade, né? Eu acho que eu não tenho condição de responder o que vai acontecer nessa época, a partir de hoje, mas estando nas condições atuais, hoje no Brasil, enfim, ou mesmo, acho que as pessoas têm que continuar tocando as suas vidas, né? Porque, enfim, existe já uma epidemia de medo, tá? Existe uma epidemia de desespero, né? E esse desespero, ele é também, de alguma maneira, construído de uma maneira artificial. A gente tem que se perguntar por que esse desespero ele é vendido e nós estamos expostos e nós estamos sendo de alguma coisa que pode vir a nos afetar, mas até o presente momento não nos afetou. Por que essa epidemia de desespero ela antecede a possível epidemia da doença, né? Então, assim, o que eu digo, não vamos nos desesperar, acho que a gente tem que tocar a vida, e se a infecção chegar no Brasil e se alastrar, enfim, vão ter que ser tomadas determinadas medidas, são do ponto de vista sanitário, né? Mas, como eu já falei anteriormente, não confio nas nossas autoridades políticas, mas eu tenho bastante confiança nas autoridades técnicas que cuidam das áreas de vigilância em todos os níveis, inclusive no nível federal. É isso aí. Tem um comentário aqui da Netércia Bukovic, acho que essa é a pronúncia. Ela diz, excelente exposição do convidado, muito esclarecedora a entrevista. Obrigada, Netércia, a todos que estão acompanhando a gente. Obrigado, Tércia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Fica aberto o canal para outras exposições, para a gente tratar sobre outros assuntos, inclusive aquilo que o senhor mais destacou na entrevista, que é a importância do papel do SUS para a nossa população, para a nossa vida, né? E ele tem uma história que a gente precisa resgatar cada vez mais e reforçar a importância dele como saúde pública coletiva, né? Acho que vale para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Muito obrigada. De nada, foi um prazer estar com vocês e, enfim, vamos lavar as mãos, não colocar a mão nos olhos, colocar a mão na boca e vamos defender o SUS como patrimônio do povo brasileiro. Bom, um grande abraço. É isso aí, gente. Obrigada a todos que participaram aqui conosco. Fique com a gente por aí. Daqui a pouco tem Léo ao Quadrado, mais tarde, boa noite. William De Luca, a programação segue. Até mais tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.